Meditações para a Quaresma. Santo Tomás de Aquino. Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo. A meditação de hoje é essa. Cristo tinha de ser tentado no deserto. Segunda-feira da primeira semana da Quaresma. Esteve no deserto por 40 dias e 40 noites, e foi tentado pelo demônio. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 13. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Foi pela própria vontade de Cristo que ele foi exposto à tentação do demônio. E foi também por sua própria vontade que ele foi exposto para ser morto pelos membros do demônio. Se ele não o tivesse querido, o demônio jamais teria ousado aproximar-se dele. Irmãos e irmãs, o demônio está sempre mais disposto a atacar aqueles que estão sozinhos. Porque, como diz as Sagradas Escrituras, se é possível dominar o homem que está sozinho, dois podem resistir ao agressor. Está escrito no livro de Eclesiástico, capítulo 4, versículo 12. Palavra do Senhor, graças a Deus. Foi por isso, irmãos, que Cristo saiu para o deserto, como quem vai a um campo de batalha, para que lá ele fosse tentado pelo demônio. Daí Santo Ambrósio diz que Cristo foi para o deserto com a expressão intensa e com a intenção de provocar o demônio. Porque se o demônio não tivesse lutado, Cristo não teria vencido em meu lugar. Santo Ambrósio também dá outras duas razões. Ele diz que Cristo escolheu o deserto como um lugar para ser tentado por um motivo secreto, expressamente o de poder libertar Adão de seu exílio. Ele que do paraíso foi levado ao deserto. E também ele o fez por um motivo no qual não reside mistério algum, que é o de nos mostrar, irmãos, que o demônio inveja aqueles que tendem a uma vida melhor. Também dizemos com São João Crisóstomo que Cristo se expôs à tentação porque o demônio tenta, sobretudo, aqueles que ele vê que estão sozinhos. Assim como no princípio de tudo, ele tentou a mulher quando encontrou longe de seu marido. No entanto, disto não decorre que um homem se deve lançar às tentações, todas as vezes em que tais ocasiões se apresentem. As ocasiões de tentações, caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, são de dois tipos. Um dos tipos surge das ações do próprio homem, quando, por exemplo, ele mesmo se aproxima do pecado, não evitando as ocasiões pecaminosas. Que tais ocasiões devem ser evitadas. Isso já nós sabemos, e as Sagradas Escrituras também nos lembram disso. Não te detenhas em parte alguma da planície. Está escrito no livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 17. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos, o segundo tipo de ocasiões de tentação surge da inveja constante do demônio, aqueles que tendem às melhores coisas da vida. Conforme diz Santo Ambrósio, esse tipo de ocasião não deve ser evitado, pois, de acordo com São João Crisóstomo, não só Cristo foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, mas também todos os filhos de Deus que possuem o Espírito Santo são levados para lá da mesma forma.
pois os filhos de Deus jamais se contentam em sentar e ficar de braços cruzados, mas o Espírito sempre os urge a tomar por Deus algum grande trabalho. E isto no que concerne ao demônio é ir para o deserto. Porque no deserto, caríssimos, não há nada daquela perversidade que agrada ao demônio. Toda boa ação é como se fosse um deserto aos olhos do mundo e da nossa carne. Porque os bons trabalhos são o contrário daquilo que desejam o mundo e nossa carne. Prestem muita atenção, caríssimos. Dar ao demônio tal oportunidade de tentação não é perigoso, porque trata-se muito mais da inspiração do Espírito Santo, que é o promotor de todo o trabalho perfeito e que nos pontifica do que da ação do demônio, que odeia todo tipo de um grande e bom trabalho. Irmãos e irmãs, não fiquemos sós no dia de hoje. Sejamos um junto ao irmão. Como o Senhor disse, vá 2 a 2. Se um cair, o outro ajudará. E fugiremos das tentações. Medite sobre isso hoje. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma ótima noite e uma excelente madrugada. Que Deus abençoe a todos. Só por ti, Jesus.